Oi pessoal, quanto tempo, hein? A gente agora vai ter que ver a aula aqui pela gravação, né? Não estamos podendo ir na igreja, é uma coisa meio chata. Mas nem tudo é coisa chata, né? Por exemplo, vocês ficando em casa, vocês agora podem o quê? Brincar mais um pouquinho, podem, o pai pode brincar um pouquinho com vocês, pode contar historinhas, vocês podem fazer oração com mais calma, né? E em compensação, o tio aqui vai ter que dar uma aula gravada, né? A aula gravada tem umas coisas boas e as coisas ruins. Eu queria estar perto de vocês para a gente estar perto, mas como a gente vai ter que fazer de longe, o bom da aula gravada é porque o tio aqui tem uma coisa, por exemplo, o tio pode ter um controle remoto. Então se o tio ficar falando muita besteira, aí o tio vai lá e pum, dá uma pausa. Aí volta, aperta e voltar a se mexer. Se o tio estiver falando muito rápido, assim, você não estiver entendendo, aí você vai lá e tchum, aperta para falar tudo devagarinho. Então, e aperta de novo e aí o tio volta a falar normal. Aí vocês sabem que nesse momento assim que tem o coronavírus, que a gente fica tudo preocupado, né? A gente tem que se lembrar que esse controle aqui não faz essas coisas todas que o tio está falando, é só uma brincadeira. Mas tem uma pessoa que está no controle da sua vida, né? E está no controle da vida de todo mundo, inclusive no controle dessa pandemia, dessas doenças que estão dando aí, né? E essa pessoa, você sabe que é Deus. Deus está no controle de tudo. Então a gente não precisa ficar triste com isso, tá? A gente tem que saber que Ele está no controle da sua vida, tá? Então hoje o tio vai falar sobre uma história de uma água viva, uma fonte de água viva, tá? O que será essa água viva, hein? Bem, mas antes de começar a falar sobre a historinha, a gente tem que fazer uma oração, né? Uma oração. Na oração, eu vou pedir para vocês, é o momento que a gente fala com Deus. Então, a gente geralmente fecha os olhinhos para não perder a atenção, porque a gente vai falar com a pessoa mais importante do universo, que fez tudo, tá? E aí eu vou pedir para vocês repetirem, tá ok? Deus Pai, te peço que nos proteja nesses momentos difíceis. Te peço que tome conta da minha família e que hoje você abra o meu coração para a historinha que o tio vai contar. Nos proteja e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Bem, antes de contar a história, a gente sempre fala sobre o versículo. E o versículo vocês já conhecem, porque a gente já viu esse versículo em várias aulas. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse versículo está em João 1:29. E vocês sabem quem é o Cordeiro de Deus, né? O Cordeiro de Deus é um cordeirinho assim? Ou é Jesus? É Jesus, né? Que a gente vai ver nessa aula, lá no final, por que ele é o Cordeiro de Deus. Bem, antes de contar a história, hoje a história, Jesus vai estar fazendo uma viagem. E no meio da viagem, ele vai passar por uma região muito seca, assim, com o sol muito forte. E ele vai estar muito cansado e com sede, né? Porque ele ficou viajando muito tempo nessa região e não tem água. Então, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Se você estiver viajando assim num lugar bem seco, como é que você vai beber água se você não tiver água? Onde é que você vai encontrar água? Você acha que vai ter assim vai encontrar uma geladeira cheia de água dentro? Não vai, né? Geladeira não vai encontrar. Vocês acham que é feito ali na igreja que você chega e tem um filtro cheio de água para você pegar o copinho e colocar? Também não. Sabe como é que Jesus consegue água quando está caminhando lá nessa região? Tem um poço.
Vocês sabem o que é um poço? Sabia que em algumas cidades pequenas, até hoje, tem um poço de água? O poço de água é um buraco bem fundo e lá embaixo começa a surgir água. Certo? Mas como é que eu faço para tirar a água que está lá no fundo, né? Quando eu olho dentro do poço, ó, tem água lá no fundo. Como é que vocês acham que as pessoas fazem para tirar essa água? Para tirar essa água, você tem que ter um balde e amarrar uma corda nesse balde. Aí você pega esse balde e joga lá dentro e depois puxa por essa cordinha. Opa, tem um probleminha aqui. Puxa por essa cordinha e o balde vem cheio de água. Bem, então eu vou contar agora a historinha de hoje, tá? A história de hoje, Jesus estava com os discípulos dele. Eles estavam na região da Judéia, que é aqui embaixo. E eles tinham que voltar para Galileia. Aqui, ó, tá vendo? Sendo que para voltar para Galileia, tinha essa região aqui, ó, escura. Essa região escura moravam os samaritanos. Jesus era judeu. O povo de Deus era judeu. E os judeus não gostavam dos samaritanos. E os samaritanos também não gostavam dos judeus. Eles não gostavam tanto que quando eles tinham de passar para o outro lado, eles às vezes davam uma volta inteirinha aqui só para não passar pela região dos samaritanos. Mas Jesus escolheu passar pelo território dos samaritanos. Quando Jesus resolveu passar, quando estava perto dessa cidade aqui, que se chama Sicar, Jesus parou, encontrou um poço, ele parou nesse poço e pediu para os discípulos irem até a cidade comprar comida. Quando Jesus estava lá, sentado, morrendo de sede, cansado, ele não tinha um balde para pegar. E era meio-dia, estava bem quente. E aí chegou uma moça trazendo um balde e uma jarra. Essa moça veio lá da cidade andando, no sol quente, para pegar isso aqui. Depois ela tem que voltar com esse balde cheio de água, pesado, lá para a casa dela. Quando ela se aproximou de Jesus, ela era samaritana e Jesus era judeu. Que ela estava pegando água, Jesus falou com ela. Ela ficou espantada. Por quê? Porque os judeus eram brigados com os samaritanos. Era de mal. Sabe quando fica de mal? Que não fala com ninguém? Um não fala com o outro? Então ela não falava com os judeus e os judeus não falavam com ela. E aí Jesus falou com ela. E Jesus, sabe o que é que Jesus pediu? Pediu para ela dar água para ele. E ela ficou muito espantada porque os judeus eram tão brigados que eles não aceitavam nem beber no copo dos samaritanos. E Jesus não tinha copo, estava sem copo, estava viajando, né? Então, Jesus chegou para ela e falou assim: se você conhecesse o dom de Deus e quem eu sou, em vez de eu estar pedindo água, você estaria me pedindo a água viva. E ela falou: água viva? Que água viva é essa? Essa água viva é uma água diferente. É uma água que quem bebe dessa água não tem sede mais nunca. E ela ficou: nossa, que legal! Já pensou se eu bebo dessa água? Eu não vou precisar carregar esse botijão de água aqui pesado e levar lá para minha casa todo dia. Eu não vou precisar andar todo dia nesse sol quente. Sendo que Jesus não estava falando dessa água de beber, né? Jesus ainda falou mais. Quem beber dessa água viva, além de não ter sede, vai virar uma fonte. E todo mundo que chegar perto dessa fonte vai poder beber dessa água que você vai jogar assim, ó. Quando você abrir a boca assim, ó, vai sair água de você. Água viva de você. E ela disse: nossa, que água é essa? Me dê dessa água, por favor, me dê dessa água. Ela pediu. Então Jesus falou: essa água, quem beber dessa água vai jorrar água para a vida eterna. Na verdade, Jesus não estava falando de uma água qualquer. Ele estava falando da vida eterna. E ela não estava entendendo muito bem. Então, Jesus falou assim: antes de eu lhe dar água, vá chamar o seu marido lá na cidade.
traga ele. Mas Jesus sabia que ela não tinha marido. Porque essa mulher, ela tinha um monte de pecado. Ela não tinha marido. E ela vinha pegar água no sol quente, porque as outras mulheres não deixavam ela vir no outro horário. Porque ela era muito cheia de pecado. Então Jesus, sem ela falar nada, começou a dizer os pecados dela. E ela ficou muito triste, porque ela tinha feito muita coisa feia, né? E quando Jesus começou a falar, a adivinhar, né, as coisas que ela tinha feito, ela falou: você é um profeta. Ela não sabia que Jesus era o Salvador. E aí Jesus, ela perguntou assim: Jesus, eu não sou do povo judeu, eu não sou do povo de Deus. O que é que eu faço para ser salvo? Então Jesus falou assim: você agora não vai precisar mais ser judia. Basta adorar Deus em espírito e verdade, que a partir de hoje, que a partir de agora, você vai ser salva. Porque o Salvador, quando chegar o Salvador, você não vai mais precisar ser judia para ser salva. Ela disse: mas o Salvador ainda não veio. E ele falou: eu sou o Salvador, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus. E aí ela fez: nossa, então quer dizer agora que eu, como samaritana, vou poder ser salva, eu vou poder ser parte do povo de Deus? Ela ficou espantada. E ele falou: sim. Então ela ficou muito contente, muito contente. E aí ela saiu, Jesus disse: vá na cidade e conte para as pessoas que o Salvador está aqui, que o Salvador chegou. Então ela foi para a cidade e todo mundo que ela encontrava, ela disse: olha, eu encontrei o Salvador. Ele falou todos os meus pecados. Ele é o Filho de Deus. E as pessoas foram ver Jesus. E Jesus, né, contou o plano de Deus para muitos samaritanos. E nessa história, ela se transformou uma fonte de água viva. E Jesus pôde, né, falar de Deus para muitos samaritanos e salvar muitos samaritanos. A pergunta que eu quero fazer para vocês agora é a seguinte: a samaritana, se tornou uma fonte de água viva? Quando ela abre a boca para os outros samaritanos, ela leva a salvação para eles? Ela acreditou em Jesus? Para ser salvo, o que é que a gente precisa para ser salvo? Acreditar em Jesus. Ela acreditou em Jesus. Então ela bebeu da fonte da água viva. E quando ela bebeu dessa fonte, todo mundo que ela encontrava, ela jogava essa água. Ela falava da palavra de Deus para os outros samaritanos. E todos esses outros samaritanos que ela falava também se tornaram fontes de água viva. E ganharam a vida eterna. Agora eu queria perguntar para você que está aí em casa, certo? Ela se tornou fonte de água viva. E você aí em casa? Você é uma fonte de água viva? Você acredita em Jesus como seu Salvador? Feito a samaritana? Você acredita que Ele é o seu Salvador? Então, se a sua resposta foi sim, opa! Então você é uma fonte de água viva também, certo? Então, vamos fazer uma pequena oração aqui, tá ok? Vamos falar de novo com Deus. Então, juntar as mãozinhas, fechar o olhinho. Senhor, acredito em Jesus como o único Salvador. E quero ser uma fonte de água viva também. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bem, então, para a gente estar terminando a aula, o que aprendemos hoje? Jesus pediu água, né, para a samaritana e ofereceu a água viva. Jesus ensina que a água viva é a vida eterna, que todos queriam ser, a salvação. E para ter essa salvação, basta o quê? Crer em Jesus como Salvador. A gente só sobrevive se tiver essa água viva.
Se você parar de beber água, você morre. Mas todo aquele que não beber da água viva, não vai ter a vida eterna. Então, a gente só sobrevive se tiver essa água viva que Deus mandou pra gente, que foi Jesus. E quem recebe essa água viva, vira uma fonte de água viva. Então, para você ser uma fonte de água viva, você precisa falar de Jesus para os seus amigos, para o seu avô, para o seu pai, para o seu vizinho, certo? E voltando lá atrás, no versículo, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estão lembrados na aula que a gente fez? O que é que a gente precisa para tirar os nossos pecados e poder, né, ganhar a vida eterna? A gente tem que colocar os nossos pecados na cruz. Todos os meus pecados. Porque Jesus morreu na cruz para levar os nossos pecados embora. Então, se você acredita que Jesus pode levar essa lista de pecados que eu fiz, né, perdoar todos os meus pecados, então você está salvo. E por isso é que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da gente. Tá bom? Bem, eu vou passar uma tarefinha para vocês fazerem em casa. Bem simples, hein? E pode pedir ajuda do papai e da mamãe. Primeiro vocês vão fazer um desenho, colocar o nome dos personagens dessa historinha, escreve um texto sobre a conversa deles, cole o desenho de vocês no caderno, e quando a gente tiver uma aula, você traz o caderno com esse desenho, ou vocês podem me mandar esse desenho pelo WhatsApp. O papai e a mamãe podem ajudar nisso aí, tá bom? E por hoje é só. Tchau, pessoal. Um abraço e um beijo.